e o Senhor de todas elas me livrou. Amém? Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus, que já nos deu vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Podem sentar. Amém? Hoje é nosso culto de ensino, culto também de Santa Ceia. Amém? E a palavra que eu vou pregar hoje no nosso ensino, preste bem atenção, o tema do nosso ensino de hoje é o que fazer diante das adversidades da nossa vida. Amém? Note que o texto que nós acabamos de ler está inserido aqui na carta 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo sobre as adversidades que ele passou em Antioquia, em Icônio e também em Listra. Amém? Antioquia era uma cidade, Icônio também é uma cidade, e Listra também era uma cidade. Note que ele vai dizer no versículo 11 de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11, perseguições e aflições. Olha, note bem o que ele está dizendo aqui: perseguições e aflições, tais quais vai acontecer em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições ele está dizendo aqui, ó? Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas elas me livrou. A Bíblia diz, irmão, no Salmo 34, versículo 19, isso aqui já é cartilha de crente aqui na igreja, que o salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas o Deus que ele serve, de todas elas os livra. O próprio Jesus falou nas suas ministrações, e também quando ele subiu ao céu, ele disse que no mundo, lá no livro de João 14, se não me falha a memória, ele disse que no mundo nós vamos ter aflição. Mas uma coisa que ele pediu de todo homem, de toda mulher que serve a ele, é que nós tenhamos um bom ânimo. O ânimo é que nos faz caminhar, igreja. Amém? Juntamente com a fé. Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Então, baseado nesse texto, eu vou pregar hoje o que fazer, porque nós vamos passar, acabamos de ver que nós vamos passar por adversidade, nós vamos passar por aflições, porque nós acabamos de ler o Salmo 34, 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Deus que ele serve, todas elas o livra. Lemos também no livro de João 14, que diz que no mundo nós vamos ter aflição, mas Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vão vencer, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Então, eu quero pregar nessa noite o que fazer diante das adversidades da nossa vida. Amém? Quem tem passado aqui por adversidade? A irmã Maria acabou de falar que ela está passando. Amém? O pai dela está internado, está precisando de oração da igreja. Quem está orando por ela? Quem vai orar hoje por ela? Tirar pelo menos 10 minutinhos de oração pelo pai dela. Amém? Note bem, igreja, que o que fazer diante das adversidades da nossa vida. Preste bem atenção na minha introdução. Eu quero trazer uma palavra para você sobre o que fazer diante das adversidades. Como eu disse, todo mundo passa. E nós vamos basear esta palavra do apóstolo Paulo quando ele fala perseguições e aflições das quais aconteceram em Antioquia e em Icônio e Listra. Só que para você entender, igreja, tudo isso que eu vou pregar nessa noite, você tem que ir para o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Abre lá. Capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Para você entender o que eu vou pregar hoje, as perseguições e aflições que Paulo passou, nós temos que ir para o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Não esquecendo que hoje é o nosso culto de ensino. Então vamos ler a Bíblia. Essa Santa Ceia é mais louvado seja Deus. Mas pastor, o que fazer diante das adversidades? Quando você procura, vai procurando. Eu vou te dar aqui nessa noite a receita do apóstolo Paulo, o que ele fez, igreja, para vencer
Vou ler de novo. Olha o que ele diz. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri? Não foram poucas, ele está dizendo. E o Senhor em todas elas me livrou. Então vamos ver quais são. Mas qual é a receita do apóstolo Paulo para nós vencermos as adversidades da nossa vida? Você vai aprender hoje o que é que nós temos que fazer. A primeira receita para nós vencermos as adversidades da nossa vida. Amém? E você vai aprender por que muitos não vencem as adversidades. Por que muitos desistem? Por que muitos voltam para o mundo? Por que muitos voltam a beber, fumar droga? Por que muitos voltam para a prostituição? Por que muitos voltam para o mundo do engano? Você vai entender nessa noite. Por quê? Porque todo crente, ele passa por adversidade. Todo cristão salvo, ele vai passar por adversidade. Jesus não disse para ninguém que seria fácil. João Batista ainda disse que a salvação do crente ela é tomada por esforço, por violência. A gente se apodera dela. Amém? Jesus não disse que ele ia tirar fardo nem jugo. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Ele não disse que ia tirar jugo, e ele também não disse que ia tirar fardo. Ele disse que o fardo dele, o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Dê uma salva de palmas para Jesus. Mas o que fazer para vencer essa adversidade? A primeira receita, diga comigo: preparação. Olha por que muitos não vencem. Porque não estão preparados. Principalmente uma área que muitos querem fazer quando vem para a igreja. A primeira coisa que uma pessoa quer fazer quando chega na igreja é o que? Virar pregador. Chega na igreja, já quer pregar, já quer ir para as esquinas, já quer pregar para os amigos. Tem muitos que saíram da droga, aí quer ir lá onde fumava droga no meio dos amigos. Com uma semana de igreja já quer estar lá pregando para os amigos. Vai cair. Por quê, pastor? Porque ele está preparado. Há um tempo de preparação no ministério, irmão. Por que muitos não vencem a adversidade? Porque não estão preparados. Nós vamos ver no capítulo 13, amém? A primeira receita, nós vamos ver que só nessa igreja, diga preparação. Diga só nessa igreja, Paulo passou 14 anos, diga 14 anos, se preparando. 14 anos se preparando. Não é 14 dias não, é 14 anos. Por que muitos não vencem as adversidades? Porque não está preparado. Lembra da mensagem que eu preguei sobre Davi, sobre as lições que Davi teve que obedecer para derrubar o gigante? Que a segunda lição estará no capítulo 17 e 17 do livro de 1 Samuel. Que então Davi se levantou de madrugada e carregou-se. Quem lembra que eu preguei já aqui? E carregou-se. A palavra carregar significa o que no original? Significa estar pronto, irmão. Significa estar preparado. Por que nós perdemos as batalhas espirituais? Por que, pastor? Porque nós não estamos preparados. E o diabo, olha para mim aqui, ó. O diabo, eu vou falar mais uma vez que eu falei naquele dia. O diabo, ele é astuto, irmão. O diabo não tem medo da minha teologia. O diabo não tem medo do diploma que eu posso ter. Ele não tem medo, igreja. O diabo não tem medo de bateria. O diabo não tem medo de púlpito. O diabo não tem medo de caixa de ventilador de cadeira. O diabo não tem medo de microfone, meu irmão. O diabo não tem medo de púlpito. Glória a Deus, aleluia. Quer saber do que o diabo tem medo? Aleluia. De um crente, da vida do crente carregada na oração, na palavra e no jejum, irmão. Quer vencer as batalhas espirituais? Tem que se preparar, irmão. Tem que orar, tem que jejuar, tem que consagrar. Nós vamos ver aqui nessa palavra aqui, ó. Eu já estou te dando a primeira receita para você vencer essa adversidade. Se prepare, meu irmão.
Marco deu um aleluia. Você pode dar um aleluia também? Me ajuda aí, Marco. Quem está me ouvindo, diga amém. Prepare-se, irmão. Davi não foi eu como desse para vir, nem Paulo ficou 14 anos, igreja. 14 anos na mesma igreja, se preparando. E olha que eu vou te falar uma coisa. Paulo tinha todos os motivos para empregar, mas não foi. Ele foi ensinado, ele mesmo fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo conhecia a Torá, de Gênesis a Malaquias. Paulo conhecia tudo, igreja. Mas ele falou: só vou sair quando eu mandar. Só vou sair quando Deus mandar eu ir para a obra. Então por que você muitas vezes não vê essas adversidades? Porque você não está preparado. Eu já preguei esses dias aqui sobre os 2 filhos de Cefa. Foram pregar, expulsaram demônio sem estar preparado. Quem lembra? E o que aconteceu com eles? Apanharam. Jesus, quando ele ascendeu ao céu, escute isso aqui, meu irmão. Ele falou para o discípulo: vai pregar? Foi isso? Foi isso? Não. Ele diz: ficar em Jerusalém. O que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Há um momento de preparação do ministério. E aonde é que o crente se prepara para o ministério? Na igreja. Jerusalém é igreja, irmão. Jerusalém significa casa de Deus. É aqui que a gente se prepara. É aqui que nós aprendemos a cantar. É aqui que nós aprendemos a jejuar. É aqui que nós aprendemos a ler Bíblia. É aqui que nós aprendemos a consagrar. É aqui que nós aprendemos a jejuar. É aqui que nós aprendemos a vigiar. Aqui nós vamos consagrar para a presença de Deus, irmão. É na igreja. Quem fala, quer pregar, vai cair, irmão. Vai cair. Vai pregar o que lá fora? Ó, dentre as armaduras de Deus, eu vou falar para o que cai. Rapidinho aqui, vou sair um pouco do meu discurso. Quer saber por que cai? Porque existe uma armadura. Existe ou não existe? E dentro da armadura existe o quê? O quê? O mais importante da armadura é o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com ela, escute bem, você vai para uma guerra, você vai lutar contra as obras que você deixar de maldade, contra a potestade, principal quando você deixar de maldade, o espírito imundo. Aí você vai lutar, não tem nenhum aparato para trabalhar em guerra, não tem coração da justiça, não tem capacete da salvação, não tem o escudo da fé, não tem a espada do Espírito e quer virar pregador. A espada do Espírito, ela serve para duas coisas. Primeiro, ataque. Segundo, defesa. Diga, a Bíblia serve para atacar e para se defender. Mas para mim atacar e para mim me defender, eu tenho que ler ela. Eu tenho que ter comunhão com a palavra, eu tenho que entender a palavra. Bate palma para Jesus. Diga 14 não. 14 não. Fica aí em Jerusalém. Jesus disse para o discípulo. E ele está falando para ti hoje. Há um tempo de preparação do ministério, irmão, pelo amor de Deus. Há um tempo de preparação do ministério. Para essa ansiedade. Se Deus falou que Ele quer te usar a palavra, eu já falei aqui um monte de vezes. Se Deus falou que quer te usar a palavra, vá ler a Bíblia e fala. Fala, porque senão não vai se cumprir essa promessa na tua vida. Não vai, não vai. Deus chamou Abraão. Se Abraão tivesse ficado justo, Deus tinha cumprido promessa na vida de Abraão? Não. Bate palma para Jesus.
se preparando. Aí Jesus disse: até que do alto sejais revestidos de poder. Irmão, nem poder que Deus tem ainda na vida. E outra coisa que eu vou falar: tem irmão aqui que já está preparado para pregar, mas não prega. Aqueles que não têm, mano, quer pregar. E os que têm não quer pregar. Eu não entendo, não. Eu não entendo crente, não. Vai entender ser humano. E tem muitos que pensam que não vai pregar certo aqui onde o pastor Hélio está. Irmão, o campo é o mundo. É o mundo. Você tem que pregar lá fora. O pastor Hélio já está ganho. Essa igreja já está dentro para Jesus. Vai pregar para os perdidos. Bate palma para Jesus. Aqui quem prega é o pastor, porque o pastor é o que apacenta. Quem está entendendo, diga amém. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Tem irmão aqui que nem batizado do Espírito Santo ainda quer pregar. Revestimento de poder é batismo, irmão, do Espírito Santo, irmão. Aí depois que eles foram revestidos, aí Jesus falou: depois que vocês receberem o revestimento, vocês vão ser minhas testemunhas. Agora pode pregar em Jerusalém. Começa por onde? Pregando aonde? Começa onde pregando? Diga: na igreja. Jerusalém. Diga: Jerusalém. É aqui que começa a pregar. É aqui, ó. Pastor dá oportunidade, você vem e prega. Pastor dá outra, você vem e prega. Mas não é para vir aqui pregar e pregar e desviar, não. Para pregar e ficar aqui. Porque os que pregam aqui, pregam hoje, amanhã quer se matar, quer se jogar para brincar, não quer mais ser crente. Outros desviam. Não, é para pregar e ficar firme. Diga: Deus está falando. E não sai glória a Deus. Diga: Jerusalém. Primeira igreja. Você vai começar pregando aqui. Jerusalém, Jerusalém. Aí depois, Judéia. Jesus falou: depois você vai ser meu testemunho em Judéia. E o que mais, pastor? Samaria. Sabe o que significa Samaria? Quem quer saber, diga amém. Tu vai pregar para os teus inimigos. Os samaritanos, irmão, eles eram os inimigos dos judeus. Deus falou: vocês vão pregar em Samaria, queira vocês ou não, vocês vão pregar para os seus inimigos. A pessoa que chega lá para aquele que fala mal de Deus: Jesus te ama. Ai, pode eu não vou nada. Vai não, para ver se Deus não vai fazer a mesma coisa que fez com Jonas na tua vida. Jonas não queria pregar em Nínive por causa de quê? Porque o Nínive, eles eram inimigos do povo de Israel, irmão. Aleluia. Aí Deus: não vai não? Vai para o barriga do peixe. Quem está comigo, irmão? Amém? É assim que Deus faz, irmão. Samaria vai pregar para os inimigos. E depois de pregar para os inimigos, os confins da terra, quer dizer, o mundo. Quem quer pregar no mundo aí? Quem quer isso? Então, se prepare. Bate palma para Jesus. Já passei 15 minutos aqui. Diga: Davi se preparou. Sabe quantos anos Davi reinou em Hebron? Vocês estão pensando que Davi, Samuel foi lá na casa de Jessé, ungiu Davi. Aí no outro dia Davi foi lá, deu um chute na bunda de Saul e falou: sai daí que eu quero sentar. Vocês estão pensando que foi assim? Não. Não foi assim. Ei, Saul, sai fora aí que agora é minha vez de reinar. Não. Só para vocês terem uma ideia, houve guerra prolongada. Senta aí, pastor Hélio. Pega ele aí, Maria. Bota ele para sentar. Ai, vai no banheiro, deixa ele. Pastor Hélio, tu vigia, pastor Hélio. Bate palma para Jesus. Escuta bem, igreja. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus.
Diga guerra prolongada entre a casa de Davi. Já tinha sido dito na guerra. Mas ó, quer sentar na cadeira? Vá para a guerra, vá lutar. Não existe vitória sem luta, Davizinho. Guerra prolongada, mais de 15 anos. Sabe o que acontecia? Quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz que a casa de Davi ia se fortalecendo. Quanto mais a guerra, mais Davi ia pegando o quê? Que experiência? Guerra traz experiência. A Bíblia diz que a tribulação ela traz o quê? Experiência. E a experiência traz o quê, pastor? Paciência. Quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz que a casa de Davi ia se fortalecer e a casa de Saul ia enfraquecer, irmão. Mas escute bem. Depois de Davi, ele vai reinar onde, pastor? Ele vai reinar em Hebron. Deus não leva Davi diretamente para reinar sobre as 12 tribos, porque ele sabia que ele não estava preparado. Ele vai reinar primeiro sobre uma tribo, uma só. Por isso que a Bíblia fala: se nós for fiel no pouco, sobre o muito ele nos coloca. Deus falou: vou te colocar para reinar em Hebron 7 anos. E a palavra Hebron significa o que, pastor Elo? Cidade dos gigantes. Está pensando que foi só o Golias que ele teve que matar? É? Ele foi reinar numa cidade que significava a cidade dos gigantes. Fora que depois que ele mata Golias, ele teve que enfrentar o filho de Golias. Matou também o filho de Golias, que era gigante também. Entende isso aqui, igreja? Depois de 7 anos que ele reinou, o que acontece? Já arrumaram. Não dorme não. Olha a criancinha aqui não. Escuta bem. O que ele faz depois de 7 anos? A Bíblia diz que os anciões de Israel vai lá em Hebron e fala: rapaz, tem jeito não. Nós temos que te ungir mesmo rei sobre todo o Israel de Deus. Bate palma para Jesus. Só que houve, entende isso aqui, irmão? Momento de preparação. Sabe quanto tempo Davi esperou para sentar-se no trono? Dizem que é 15 anos. Eu acredito que foi mais de 20 anos. Mas Davi, entende isso aqui, igreja. Irmã Luciana, Davi sabia quem tinha ungido ele. Davi sabia da promessa que Deus tinha feito a ele. E ele foi em busca, irmão. Ele foi lutar, ele foi para a guerra, foi para a batalha. E Deus cumpriu as promessas na vida de Davi. Ele vai cumprir a tua também, irmão. Mas há um momento de preparação do ministério. Deus seja louvado. Crente que não está preparado, meu irmão, não aguenta a adversidade. Se nós vamos ver a história de Davi, ele foi para a caverna de Adulão. Ele fugiu de Saul, foi para a caverna de Adulão. Significa o quê? O Davi refúgio. E lá se uniu a ele todo homem aperto, endividado e desgostoso. O que um homem aperto tem para dar para o pastor? Nada. O que um homem aperto, irmã Maria, tem para dar, endividado tem para dar para a igreja? Nada. O que um homem desgostoso tem para dar para o pastor? Nada. Desgostoso quer ser o cara que dá para tirar a própria vida. Depressão, ansiedade. Foi desgostoso de tudo. Fugiram para a caverna de Adulão. Todo aquele que está em aperto é endividado e desgostoso. A Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Aqueles homens davam vida com Davi. Eram 400 homens. Rapidinho pulou para 600. Então entenda isso aqui, irmão. Caverna de Adulão significa lugar de refúgio, igreja. Há um tempo de preparação no ministério. Olha, você que anseia pregar, se acaba, vai chegar a hora. Mas se o arrebatamento vier, como é que vai ser, pastor? Não vou ser pregador
vergonha não. Ore pela salvação das almas. Ore. Isso também é hora. E você passar, eu não estou dizendo que é proibido você dizer para alguém que Jesus já morreu, não. Eu estou dizendo que tem lugares que você não está preparado ainda para ir. Bate palma para Jesus. Diga, Paulo, se preparou. 14 anos eu vou provar já. Amém? Meu Deus do céu. Já vai ter a Santa Ceia. Eu queria pegar esse aqui. Quem quer para mim? Amém? Bate palma para Jesus. Vou dar um pulo aqui para poder chegar pelo menos na primeira lição do texto. Abre aí, Atos 13. 14 anos nessa igreja. Vamos ler, igreja. Vamos ler. Primeira lição. Eu vou pregar 2 lições. A primeira receita é estar preparado. Amém? Aí agora eu vou pregar as lições que nós aprendemos com Paulo nessa igreja. Que foi aonde ele se preparou. Diga, 14 anos. Ele passou aqui. Amém? E pastor, tu tem base bíblica para isso? Não abre a Bíblia não. Olha aqui, ó. Não abre a Bíblia. Fica aí mesmo. Olha o que a Bíblia fala, se eu tenho base bíblica ou não. Tá aqui, vou provar para vocês. Tá bom? Porque às vezes que eu vi no YouTube ele fala, não, pastorzinho, prova, eu vou provar. Vou provar. Você fica só olhando aí. Se quiser anotar, anota. Olha o que a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 1, versículo, aleluia, versículo 13. Olha o que Paulo vai dizer aqui. O 11, capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 diz: mais fácil de saber, olha aqui ele falando, Paulo, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, quando ele se converteu, ele não foi para Jerusalém, que significa a igreja. Sabe onde Paulo foi? Quem quer saber de amém? Para o deserto. E lá no deserto
subir outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Bate palma para Jesus. Então, qual é a primeira receita, pastor? Está preparado. E a primeira lição para se preparar, para estar preparado. Quem quer saber de um amém? Diga a primeira lição, para estar preparado. Diga comigo. Paulo, segura, fala, Paulo pertencia a uma igreja. Qual é a igreja que você pertence? Isso aqui eu não faço nem para vocês, mas você que está no YouTube, qual é a igreja que pertence? Eu sei que vocês são daqui. Mas tem pessoas que um dia estão na Deus é Amor, outro dia está na Assembleia. Tem pessoas que um dia ele está lá na questão do Brasil e outro dia está lá no Mundial. É ou não é? Na segunda ele está na Deus Amor, terceira ele está no Mundial, quarta ele está na Universal, quinta ele vai para o governo do Espírito Santo e sai de igreja em igreja. Qual é a sua igreja? A Bíblia diz que Paulo pertencia a uma igreja. Ele pertencia à igreja. Olha o que a Bíblia fala. E na igreja que estava em Antioquia, olha aqui, ó, havia os profetas e doutores, a saber, olha aqui, Barnabé, Simeão, chamado Níger, está escrito no lugar. Olha aí, e Lúcio, Sirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. A primeira lição para estar preparado, igreja, é pertencer à igreja, irmão. Tem como que não sabe o que quer, irmão. Um dia está na igreja, um dia está na outra. Um dia está na outra, na outra, na outra. Diga comigo, Paulo. Ele era membro dessa igreja. 14 anos nessa igreja. Amém, irmão? A igreja, irmão. E outra coisa, o que quer dizer que ele era membro dessa igreja? Vai lá, isso aqui vai cortar. Diga bem, Paulo não faltava culto. Diga 14 anos. Estava na igreja, 14 anos servindo. Paulo congregava. Eu acredito que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Ninguém sabe. Mas está entre ele e Apolo. Mas eu acredito que foi Paulo. Por quê? Porque ele vai deixar uma receita em Hebreus 10, 25 tremenda para nós. Tremenda mesmo. Porque nesse período que foi escrita a carta aos Hebreus, quem está me ouvindo, diga amém. A igreja estava passando por uma grande perseguição. E nessa perseguição que você passa e eu passo. Era um soldado de Roma querendo matar os crentes, pendurar nos corpos, tacar óleo e tacar fogo. Nessa perseguição que eu e você passa, não. Porque nessa época, o Nero se levantou contra a igreja de tal forma que ele pegava os cristãos, jogava dentro do jardim do palácio dele, ele costurava a pele de demais os crentes e soltava no seu jardim e soltava os cachorros para correr atrás para matar os crentes. Os crentes, eles eram atados em postes, em praça pública, jogavam cera neles e tacavam fogo, matavam os crentes de vida, igreja. Não é essa perseguição que eu e você passa, não. E qualquer coisa não quer ficar da igreja. Pastor nem ligou para mim, não tem mais de ligar. A irmã está de cara feia para mim. Não, não era essa daí não, irmão. Não era essa daí não, não quer que eu sair da igreja não, irmão. Ah, eu falo para você, para mim não vem mais não. Não, não era essa daí não. Paulo escreveu em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, ó, você que gosta de ficar visitando a igreja aí. Olha aqui para mim. Se você está aqui hoje, você vai pegar essa paga. Para com isso, você tem sua igreja. Você é membro dessa igreja.
Primeira lição, diga Paulo. Paulo, diga Paulo. Pertencia à igreja. O tudo teu irmão pergunta qual igreja tu é, irmão? Tu é daqui mesmo? Pergunta daí, tu pelo menos ora pelo ministério? Pergunta dele. Pergunta dele. Eita, agora vai cortar, hein? Pergunta dele aí, tu ora? Então pergunta dele, como é que é o nome da igreja então? Eita, glória! Aleluia! Aprendi, peguei, hein? Como é que tu ora pela igreja? Não sabe o nome da igreja? Eu quero toda. Sabe o nome da igreja e ora. O nome da igreja é Igreja Pentecostal, o templo da glória de Deus, ministério de libertação. Vou perguntar aqui, menino, bate palma. Segura. Quem está entendendo essa palavra? Primeira receita, preparação. E a primeira lição para estar preparado, pertencer à igreja. A igreja é o corpo. Não vou nem pegar sobre isso aqui, que eu quero entrar no segundo assunto. E Paulo era o que lá? O que ele era lá? Não, Paulo ele era profeta. Ninguém diz que eita, Paulo era um crente fofoqueiro, maldizente, não. A Bíblia diz que ele era profeta. Aqui, igreja. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. O que ele era? Doutor e profeta. Aí vai dizer o nome dos caras: a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foi criado com Herodes, e o tetrarca Saulo. Saulo era o que nessa igreja? Profeta e doutor. 14 anos ali, ó, pregando. Aprende isso aí, irmão, pelo amor de Deus. Bate palma para Jesus, que eu quero pregar mais. Quer dizer o profeta, pastor? Tudo que ele vai falar, fala em nome de Deus. Vai dar um conselho? Bíblia. Vai dar um conselho? Bíblia. Conselho para casamento? Bíblia. Conselho para filho? Bíblia. Dissensão na igreja? Bíblia. Contento? Bíblia. Tudo que ele fala na Bíblia. Profeta, tudo que ele vai falar é em nome de Deus. Não é achismo, eu acho, não é achismo. Bíblia. Bate palma. Segunda lição. Para se preparar de preparação para o ministério. Tudo baseado na vida de Paulo. Diga Paulo. Fala com fé. Paulo servia ao Senhor. Ele passou 14 anos ali o quê? Servindo. Executando, que é a segunda lição de Davi. Primeira lição que eu preguei naquele dia, para derrubar o gigante. Primeira lição, pertencer à família guerreira. Segunda lição, executar tarefas pequenas. Paulo passou o quê? Olha para mim aqui, todo mundo você poder entender o que é servir o Senhor. Limpando, passou 14 anos fazendo o que, pastor? Limpando a igreja, servindo ao Senhor, ajeitando as cadeiras. Amém? Lavando o banheiro.
capinando, arrancando um matinho. Porque quando está vendo o mato crescendo, não tem coragem de pô, na capa mesmo isso aqui. Eu, uma toba com prego ali, se desvia dela, mas mentira. Ó Jesus. Estou falando que eu já vi isso. Eu saí daqui, alguém bateu o pé ali, e sem querer bater a tábua, ela estava voando para lá, e um monte de gente passando na redor da tábua. Tá? Ninguém tem coragem de tirar a tábua com o prego lá. Meu Deus do céu. Eita glória! Paulo passou 14 anos seguindo, executando tarefas pequenas, botando água no bebedouro, trazendo água para os pastores, abrindo culto. Abrindo culto. Porque ninguém vira pregador se primeiro não abre culto. Tu pensa que eu virei pregador? Não, eu primeiro abri culto. Comecei, ó, bate, palma, palma, palma. E outra coisa, eu bater palma, eu estava sendo esses vídeos, vocês viram cantando aqui, eu aprendi aonde? Pensei que foi pregando, foi? Eu aprendi esses vídeos tudo só abrindo culto, irmão. Você viu ou não serviu para hoje? Você viu, hoje eu sei um monte de hino. Para onde eu vou você, pastor? Manda esses vídeos para mim, é muito bonito. Onde é que tu aprendeu? Abrindo culto. Abrindo culto. Só que o meu culto, toda vez que eu abria, das 7, 7h30, eu tinha que estar orando. É por isso que eu ensino isso aqui. Toda pessoa que vai abrir culto aqui tem que orar das 7, 7h30. Pelo culto, orar pelas famílias, orar pela igreja, orar pelo ministério. Diga, Paulo. Passou 3 anos, ou 14 anos. Sim. Amém? Colossenses 3:23, já não está aqui. Já. Amém? Vamos ler junto. Colossenses 3:23. Deixa só um versículo sobre servir aqui. Tem vários. Tem Marcos 10:42, tem João 12:27, Lucas 22:27, Hebreus 6:10, 1 Pedro 4:10, Marcos 9:27, Filipenses 2:5-7. Tem vários, mas eu vou deixar só um, por causa do tempo. Colossenses 3:23. Que achou de amém? E outra coisa que eu vou falar aqui, ó. Não é para fazer, não é para ficar executando tarefa pequena aqui e burrar, não. Para de bom aceito, não. Ou faz, para não, eu faço. Deus que faz, quer fazer. Só falta bater na gente aqui. Com a cara desse tamanho de bom aceito. Eu vou te provar que tem que fazer o jeito que tem que fazer. Olha o que a Bíblia fala. Segura, o pastor prega a Bíblia. E tudo quanto fizer, fazer de todo como algo e não aos homens. Olha porque, irmão, tu não está fazendo nada para o pastor aqui, não. Verdade. E nem para o pastor. O que tu está fazendo aqui na igreja. Vou dar um exemplo. O cara pega a mesa todo domingo para lá na casa dele. A consagração, não é? Vocês acham que Deus está vendo isso? Não? Tá não. Aí depois ele pega e leva de novo. Aí o ventilador, nós traz e ele leva. Deus não está vendo isso não. A Maria está em pé, Deus não está vendo bem não, Maria está em pé. Todo mundo sentado 5 anos. Deus não está vendo não, Maria. Deus não está vendo não, né, Maria? Está vendo. Mas tu faz para mim, Maria. Se tu está fazendo para mim, está enrolado. Está enrolado. Está aqui a Bíblia dizendo, irmão. E tudo quanto fizerdes. Está escrito ou não está? Fizerdes. Fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Não é para fazer. Pode bater palma. Se você está servindo a mim, minha filha, então vai ficar. Vai ficar. Jesus vai vir que vai ficar. Tem que servir ao Senhor. Paulo servia ao Senhor nessa igreja. Meu Deus, olha aqui.
Sabendo, ó, 24, é muito lindo, ó. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Olha de novo, sabendo, olha aí o que tu faz. Não, Deus está vendo? Ah, sabendo que recebereis do Senhor o que? O galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então diga, Paulo, servia nessa igreja. Paulo servia ao Senhor. Fica lá se sentado, engordando, não. Escuta na capa, não, eu tenho para chegar em casa, já está logo. Chega a gente quentinha lá. Não. Olha, Paulo servia. Servia quer dizer servir para alguma coisa, irmão. Olha o teu irmão, para que tu está servindo? Está servindo para alguma coisa na igreja? Está servindo para alguma coisa na igreja? Vai ter irmão que agora vai começar a tirar esse prego do caminho ali, vai começar a arrancar mato na mão aqui, né? Depois que chega aí, ai, olha que eu estou na igreja cheio de mato. Vai lá para pinar, estou cheio de mato. Olha o pastor Helder. Ai, isso é muito feio. É feio, vai lá capinar, vai lá. Ai, tá cheio de copo aqui, vai lá juntar, meu irmão. Vai lá juntar o copo. É fácil falar que o copo tá lá, né? Servir ao Senhor é isso. Isso chama-se os críticos. Na igreja, crítico. Deus não sabe tipo de crente, não. Os crentes de crente que serviu Jesus, um deles era os críticos. Primeiro, iam por causa do bom. Segundo, por causa da cura. E o terceiro, ia só para criticar. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. É a terceira lição. E a quarta eu vou deixar em pé. Bora, fica em pé. Então você vai dizer, o pastor não vai terminar, não. Eita, tem mãe que não tem coragem para levantar, meu Deus. É porque ela para comigo, né? De pé eu vou dar a terceira e a quarta. Segura, cara, isso aqui é para tu também. Tá lá, pastor, também? Em Atos 3, tá? Amém? Versículo 2, a terceira lição. E servindo eles ao Senhor, diga jejuando. Diga Paulo. Jejuar. 14 anos fazer o quê? Amém? Quer pregar no jejum. Quer pregar bonito. Quer pregar com São Poder, ousadia e autoridade, mas no jejum. Quer cantar bonito para mover a igreja, mas no jejum. Quer expulsar demônio, mas no jejum. Ao jejum. Amém. Não vou falar mais aqui. Falei que aqui eu ia. Vai falar para Jesus. Diga Paulo. Jejuar. Quarta lição para terminar. Diga Paulo. Orava. Aqui está escrito. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando. Tem irmão que só jejua porque as coisas estão acontecendo. Já falei isso aqui. Diga Paulo. Jejuando. Segura aí, irmão. Quer se preparar? É a primeira receita, está preparado. Mas para estar preparado, eu tenho que orar. É para orar só pelas coisas acontecendo? Tem que orar antes de acontecer. Eu já falei, já ensinei isso aqui um monte de vezes para vocês. Ore antes pelos teus filhos, ore antes pela tua casa, ore antes pela tua família, ore antes pelo teu casamento, ore antes por tudo, ore antes pelo teu trabalho, ore antes por tudo. Amém? Não vou falar.
debaixo da bênção. Esperou 14 anos se preparando. Aí Jesus veio através do Espírito Santo. Está escrito, ó, e o Espírito Santo disse: servindo eles ao Senhor, gente, quando disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Bate palma para Jesus. Diga, Paulo, saiu debaixo da bênção. Debaixo da bênção dos pastores. Ele não sai de outra igreja, sai para fazer obra. Aí qual a besteira? Diga 3 viagens. Diga comigo, 3 viagens, eu tenho certo. 3 viagens missionárias. Quando ele voltava para onde? Para Deus de amor? Para a Assembleia de Deus? Para a igreja em Antioquia. Quem está me ouvindo que amém? Mas a Bíblia está dizendo, pastor Helder, que Antioquia, olha o que ele passou, pastor Helder. Perseguições e aflições das quais me aconteceram em Antioquia. E em Cônia e em Lídia, quantas perseguições eu fiz, o Senhor de todas elas me livrou. Mesmo ele passando por perseguição, ele ia lá fazer viagem missionária e voltava pronto para a igreja dele. Olha. Para onde ele voltava? Na Antioquia, para a igreja dele. Quem está me ouvindo, diga amém.